estavam observando. Capítulo 15 agora, capítulo 15, versículo 1 e versículo de número 2. Diz assim: e chegavam-se a ele os publicanos e pecadores. Publicanos e pecadores, grava aí, publicanos e pecadores, para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Tome o seu assento, por gentileza. Desocupe tuas mãos e dê uma chuva de palma bem forte para o nosso Salvador Jesus Cristo. Isso. Louvado seja Deus. Antes de entrarmos no texto, eu gostaria de louvar a Deus pela vida do meu amigo presbítero Bruno. É uma honra estar cultuando novamente com você, meu amigo. É muito bom estar revendo o irmão. De vez em quando a gente se topa, se encontra pela rua, às vezes a gente troca mensagens, e isso é muito bom. Independente de estarmos pessoalmente nos encontrando, sabemos que nutrimos uma amizade de longa data. E eu louvo a Deus. Eu acredito que se eu estou de pé, parte desta força é porque o Senhor orou por mim, é porque os meus amigos verdadeiros oraram por mim, e te garanto, tenho orado pela tua vida, pela tua família também. Então eu louvo a Deus pela tua vida, por te encontrar novamente aqui nessa congregação. Que Deus abençoe. Certamente esta congregação tem muito a ganhar com a tua presença aqui, porque você é homem de Deus. Não estou falando aqui porque estou pessoalmente ou querendo fazer média, é porque eu o conheço pessoalmente, é homem de Deus. Então que Deus abençoe os irmãos, o ciclo de oração também, os jovens desta igreja, os visitantes. Eu acredito que todos são aqui desta igreja. Que Deus abençoe essa obra de uma forma especial. Também eu abraço o seu amado dirigente aqui, através dessas palavras. Que Deus abençoe a vida dele. Amém, presbítero? Então vamos entrar no texto nesta noite. O texto vai nos falar, amados irmãos, é acerca de Jesus quando esteve na casa de um dos principais dos fariseus. O texto vai nos narrar no capítulo de número 14 que Jesus é convidado por um dos principais dos fariseus, líderes religiosos, para comer pão. Era tradição na época, quando alguém queria confraternizar, alguém queria conversar. Não é diferente nos dias atuais. Eu já convidei várias vezes o presbítero Bruno para ir na minha casa para a gente tomar um cafezinho. Eu sei que a correria às vezes não nos permite estarmos confraternizando, almoçando, tomando um café ou jantando, ou até mesmo indo em uma pizzaria, em um franguinho, mas eu creio que em breve teremos a oportunidade. Naquela época, minhas amadas irmãs, não era diferente. Assim eram aqueles que tinham este costume. Naquela época, eles convidavam alguém, só que não era para comer franguinho, uma pizza, não era para comer uma coxinha, um salgado, não, mas era para comer pão. O pão, ele simbolizava a confraternização, a união, simbolizava algo que viria a estar relacionado a uma amizade, conhecimento. E aqui este fariseu, este principal dos fariseus, convida Jesus para comer pão. E Jesus não se nega. Jesus vai até a casa deste fariseu, no capítulo de número 14. Mas no mesmo versículo, no versículo de número 1, nós vamos entender um pouco qual era a intenção daquele líder religioso. Não era de nutrir uma amizade com Jesus, não era para ter agora ratificada agora um relacionamento com o nosso Salvador. O mesmo versículo, o versículo de número 1, vai nos falar que ele estava ali para observar. O versículo de número 1 do capítulo de número 14 vai falar e vai nos narrar e mostrar qual era a intenção daquele fariseu e dos seus companheiros. Era de observar as atitudes de Jesus. Agora nós vamos ver pelos evangelhos que eles procuravam ocasião contra Jesus, uma oportunidade
oportunidade para incriminar Jesus. Ou seja, a intenção de eles terem Jesus pertinho, próximo, não era para receber de Jesus o amor de Deus. Aquilo que você está fazendo aqui nessa noite não era a intenção de sentir a presença do Espírito Santo. E nós vamos ver que dentro de uma congregação, em um culto, em uma reunião, vai ter muitas pessoas, e muitas pessoas vão estar com variadas intenções. Uns vão estar aqui para observar qual é o terno que o Bruno vai vir hoje. Outros vão observar qual é o calçado que a irmã vai vir hoje. Outros vão vir observar se a irmã penteou o cabelo antes de vir para a igreja. Outros vão observar se ela veio perfumada, qual é o tipo do perfume que ela veio. Mas outros vão vir com outras intenções. A intenção verdadeira, qual é a intenção verdadeira? É de aprender de Jesus, de ouvir a sua palavra, de sentir a tua presença, de participar dos milagres de Jesus. E eu acredito piamente que nesta noite estes que estão aqui estão com uma verdadeira intenção, que é de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Glória a Deus. A intenção deles receberem Jesus era para observar. Muitos estão com estas intenções, entram dentro da igreja, vêm para o templo, mas estão aqui com o mundo, com a vida, com um pensamento em outro mundo. Estão pensando em muitas outras coisas, pensando na dívida, pensando nos problemas particulares, pensando no casamento, pensando no filho que deixou e nem sabe aonde está. Mas outros estão aqui entendendo que quando entram neste lugar, Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando da casa, Deus está cuidando da empresa, Deus está cuidando da família, Deus está cuidando dos negócios. Deus está encarregado de cuidar de tudo a nosso respeito. Variadas intenções. A do chefe dos fariseus era de observar. E nós vamos ver que não é esta a intenção em que Deus te agrada. A intenção em que Deus te agrada, nós vamos ver no capítulo de número 15, você lê comigo, a partir do versículo de número 1. A Bíblia vai nos falar que Jesus está ainda dentro desta casa. O capítulo de número 14 narra que ele entra dentro da casa do fariseu. Ele continua lá ensinando a palavra. Agora no capítulo de número 15, versículo de número 1, 2, vai nos narrar que começa a se aproximar e entrar dentro da casa publicanos e pecadores. É interessante, porque agora Lucas vai narrar no capítulo de número 15 que quem tem a primazia são pecadores e publicanos. É meio esquisito, meio difícil de entender isso. Na verdade, os fariseus estavam esperando o que? A honra, a primazia, achando que iam estar em uma posição de destaque. Mas agora no capítulo de número 15, a ênfase, o destaque vai ser para pecadores e publicanos, porque foi para estes que Jesus veio. Foi para publicanos e pecadores. Eu era um publicano e um pecador, mas Jesus falou: é você, o meu alvo é você. Eu senti aqui Deus neste lugar. Estou sentindo o Espírito de Deus aqui neste lugar. Se te ligarem, sentirão algo diferente aqui nesta noite. Capítulo 15 fala que chegavam, olha o verbo usado aqui, chegavam os publicanos e pecadores. Os fariseus já estavam na casa, mas chegavam publicanos e pecadores. E vai falar qual era a intenção do publicano e do pecador quando resolveu ir até a casa daquele fariseu. Sabe por quê? Qual era o objetivo? Era de ouvir Jesus. A Bíblia fala que eles vieram para ouvir Jesus. Quem veio ouvir Jesus aqui nessa noite? Quem veio ouvir? Eu vim ouvir. E já estão ouvindo ele falar aqui nesta noite. Glória a Deus. Eles vieram ouvir Jesus. E quem vem ouvir Jesus, ouve Jesus. Quem vem ouvir Jesus
tem a primazia, a prioridade, passa a se tornar o alvo de Jesus. Quem vem ouvir Jesus já está a passos da frente para ser abençoado. Quem veio ouvir Jesus vem com a intenção certa, e Deus não vai te liberar, mandar você voltar para casa de mão vazia, porque você veio com um propósito certo. Eita glória! Vieram ouvir Jesus. E agora no capítulo de número 15, diferente do capítulo de número 14, a prioridade agora são os publicanos e pecadores, porque religiosos vão ser deixados de lado. Eu estava pensando na minha casa, nesta noite, lá no meu local de trabalho, eu estava pensando, eu falei: Jesus, o Senhor entrou dentro da casa do publicano, o Senhor estava comendo com os publicanos, o Senhor estava na casa do fariseu, o Senhor estava comendo com o fariseu, agora o Senhor começa a comer com publicanos também e pecadores. E o Senhor falou comigo bem assim: independente do local, eu tenho um propósito para estar naquela localidade. Deus tem um propósito de estar aqui nessa noite, sabia disso? O propósito dele é olhar a tua necessidade e de supri-la. Qual é a tua necessidade aqui nessa noite? É de uma porta que se abra. Ele está aqui para abrir a porta da tua vida, é de salvação da tua casa, libertação da tua vida. Ele está aqui nesta noite para suprir as tuas necessidades. Aleluia, meu Deus! Ele entrou, e muitas vezes nós até falamos, naquele templo luxuoso, onde se prega muito dinheiro, onde ele prega muita riqueza. Muitas vezes eu já cheguei a falar isso, Bruno. Jesus não está lá, mas quem garante que ele não estava? Ele estava dentro da casa do fariseu, mas só que o propósito dele lá não era abençoar aqueles que estavam com outras intenções. Ele tinha um propósito de abençoar pecadores e publicanos. E ele sabia que os publicanos e pecadores iriam até aquela casa, na casa do fariseu. E o texto vai falar que eles estão chegando. Eles estão chegando. Eles estão chegando. Porque aonde tem Jesus, meu irmão, agora aqueles que precisam vai chegar. Vai chegar. Traficantes chegarão aqui. Usuários chegarão aqui. Alcoólatras chegarão aqui. Sabe por quê? Porque não é porque eu estou aqui, não é porque Bruno está aqui, mas é porque Jesus de Nazaré, ele está aqui para realizar um milagre. Glória a Deus! Eles chegavam. Ao ponto que eles chegavam, Jesus ia ensinando a palavra. Jesus ia ensinando a palavra. E eles agora começam a encher a casa. Começam a encher a casa do fariseu. A casa dos fariseus estava cheia de pecadores e publicanos, precisando ouvir a palavra. Eu preciso ouvir a palavra. Eu preciso ouvir a palavra. Quem mais precisa ouvir a palavra? Se você precisa ouvir a palavra, Jesus está aqui para palestrar com o teu espírito. Glória a Deus! E agora Jesus começa a ensinar, começa a pregar. E o texto vai falar que o religioso é ele que vai se opor. É o religioso que tenta atrapalhar a obra de Jesus. É o religioso. Porque às vezes entra alguém aqui, irmãos, e o pastor começa a trabalhar na vida daquela pessoa. Outrora não estava na boca de fumo, outrora não estava lá na porta daquele bar. Aí quando entra aqui, o presbítero Bruno ensina, prega a palavra, a pessoa recebe a palavra, e Deus começa a tratar, começa a trabalhar, aí já começa o ciúminho do religioso. O religioso começa a falar: ela não pode ter oportunidade ainda, ele não pode ter oportunidade ainda. E Jesus está falando: para de me atrapalhar, deixa eu trabalhar, deixa eu trabalhar. Eu tenho um plano na vida deste publicano e deste pecador.
Glória a Deus. E agora o religioso começa a observar, porque o propósito do religioso de novo não é de adorar, é de observar. O propósito do religioso não é ouvir a palavra, é de observar para poder condenar. Glória a Deus. Mas louvado seja Deus que Jesus está aqui nessa noite, é para perdoar. Ele não está aqui para condenar ninguém, mas Ele está aqui para perdoar. Quem recebe o perdão de Deus aí nessa noite? Quem recebe? Vai tomando posse do perdão de Deus aqui nesta noite. O fariseu começa a falar e se incomodar, porque Jesus agora não está comendo com o fariseu, com o religioso. Ele está comendo com o publicano e com o pecador, porque ele sabe qual é o propósito que ele veio aqui nessa terra. O meu propósito de vir aqui nessa terra não é apenas de vestir um terno bonito, não é apenas de estar cantando no círculo de oração, ou de estar sentado no púlpito. O teu propósito, o propósito que Deus te chamou, foi para amassar aqueles aos quais você se identifica, aos quais aqueles que você se identificava no teu passado. Outrora éramos pecadores, agora somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Agora o fariseu fala: olha lá, ele está comendo com publicano e pecador. Eles não tinham coragem, irmãos, de olhar para um publicano quando ele passava na rua. Eles não tinham coragem de olhar para alguém que não era da mesma fé judaica quando passavam pela rua. Religioso é assim, irmão. Antigamente eu ficava frustrado, Bruno, quando eu passava perto de alguém, eu cumprimentava dando a paz do Senhor, e o crente, suposto crente, virava a cara para mim, me dava vontade de desviar, mas era imaturidade espiritual. Hoje eu aprendo e sei identificar quem é discípulo de Jesus e quem é fariseu hipócrita. Fariseu hipócrita só liga com o templo, fariseu hipócrita só liga para o microfone, fariseu hipócrita só liga para o pedestal. Mas discípulo de Jesus abraça o pecador, fala: Jesus te ama, vamos na igreja, vamos na casa do Pai. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Aleluia. O fariseu, ele está pouco se lixando se o pecador terá sua vida ressocializada. Ele está preocupado com a posição. Ele está preocupado com a posição eclesiástica dele. Mas Jesus vai nos ensinar aqui que posição nada tem a ver com o seu chamado ministerial. O nosso chamado ministerial é de fazer o que a Bíblia manda nós fazermos. Aquilo que os senhores fizeram na tarde de hoje, saindo pelas ruas, pelos becos e pelas vielas, falando: vamos na casa de Deus, hoje tem culto à noite. Não liga para aqueles que te julgam pela condição em que você se encontra. Lá você vai ser bem recebida, lá você vai ser bem recebido. Vamos para lá, que Jesus já está aqui esperando e não vai te dispensar, vai te abraçar. Aleluia a Deus. Olha lá, ele come com publicanos e pecadores. Nós precisamos entender o contexto. Publicano é aquele que coletava impostos, eram judeus, coletavam impostos para o Império de Roma, eram odiados, desprezados. Ninguém queria estar onde tinha um publicano, ninguém queria cumprimentar um publicano. É diferente, irmão, nos dias de hoje. Às vezes nós vemos alguém passando muito bem vestido, com a Bíblia na mão, passando perto da porta de um bar. A pessoa está sentada ali com um copo de cachaça, um copo de cerveja. Agora a atitude natural do fariseu é passar e fingir que não tem ninguém ali. Mas Jesus vai ensinar diferente. Vai para minha casa, mas vai carregando, vai convidando, vai levando o máximo de pecadores possível
impossível, porque para isso Jesus nos tirou do mundo. Olha lá, ele está comendo com publicano, ele está comendo com pecador, estava pouco se lixando pela vida mudada daquele futuro publicano, daquele pecador, estava pouco se preocupando, mas Jesus se preocupa com aqueles que estão no mundo, presbítero Bruno. Jesus se preocupa quem está vendendo droga neste momento. Jesus se preocupa quem está agora no vício das drogas, da bebida alcoólica. É este o alvo principal de Jesus. Este é o alvo de preocupação de Jesus. E Ele quer pegar, libertar, salvar e transformar. Mas o texto vai falar que tem que vir até Jesus. Para ter a vida mudada missionária, tem que vir até Jesus. Porque Ele está na casa. Ele está na casa. Ele está na casa. Quem acredita que Ele está na casa? Aqui não é casa de fariseu, não, mas Ele está na casa. Mas se fosse casa de fariseu, Ele estaria aqui também, porque o alvo principal somos nós, publicanos e pecadores. Ele estava na casa e se chegavam até Ele, publicanos e pecadores. E eles eram alvo da atenção de Jesus. Já parou para pensar, irmãos? Jesus deixou os líderes religiosos de lado. Jesus deixou de lado aqueles que estavam bem trajados. Jesus deixou de lado aqueles que estavam bem trajados para dar atenção a pecadores e publicanos, mostrando qual era o real alvo deles. Glória a Deus! Glória a Deus! Por isso o fariseu ficou pé da vida. Sabe por quê? Porque a atenção não era mais para eles. A atenção de Jesus era para o publicano e pecador. Porque foi para isso que Ele veio. Foi para nós que Ele veio. Não foi para o religioso. Foi para o publicano e pecador. O desprezado pela sociedade. O deixado de lado pelas autoridades políticas. Foi para o publicano que Ele veio. Porque hoje é publicano e pecador, mas depois vai ser chamado de filho, vai ser chamado de filha, vai ser chamado de princesa, de príncipe, de reis e sacerdotes. E eles murmuravam quando viram Jesus comendo com o pecador e o publicano. Eles murmuraram. A primeira intenção era observar e a segunda intenção era de murmurar. Então esse não pode ser os nossos propósitos quando nós deixamos os nossos lares e estamos dentro da casa de Deus. O propósito maior e principal quando nós deixamos a casa, os nossos lares ou a rua onde nós estivermos e estamos diante de Jesus, é para ouvir a sua palavra, porque é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que regenera, é a palavra que faz a obra. Aleluia! Glória a Deus! Eles estavam murmurando, mas os pecadores e publicanos estavam ouvindo. Eu estou vendo pessoas aqui que estão ouvindo a palavra. Estão ouvindo. Porque eu já participei de cultos, presbítero Bruno, onde a intenção das pessoas não era de ouvir Jesus, era de observar. E quando está só observando, você não ouve um glória a Deus, você não ouve um aleluia, ninguém se manifestar no Espírito, porque a intenção é de observar. Mas quem está aqui para ouvir já está sentindo a presença
presença de Deus, já está sentindo o Espírito do Senhor, já está sentindo a graça de Deus manifesta em nosso meio. E eles estavam ali observando e murmurando. E Deus não age onde tem murmuração, não adianta. Deus não gosta de operar maravilhas aonde tem murmuração, porque aonde tem murmuração tem incredulidade, e se tem incredulidade, aí ele não opera. Mas se tem alguém ouvindo a palavra, e Paulo vai falar que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então você que está ouvindo a palavra de Deus aqui nessa noite, a tua fé que estava desse tamanho, está aumentando em dimensão, está aumentando em extensão, e está aumentando, e através da tua fé, você tem milagres aqui nessa noite. E eles murmuravam, mas Jesus os ignorou e continuou ensinando a palavra. Continuem ensinando a palavra. Continuem ouvindo a palavra. Por intermédio de você ouvir a palavra, Deus vai te concedendo milagres. Deus vai te concedendo aquilo que mais deseja o teu coração. Quem crê assim, dê uma chuva de palmas para o Senhor, bem forte.